dia! Tá começando o nosso Vou Te Contar. Dia lindo em São Paulo, céu azul. Hoje tá bonito, mas não se engane com isso. Um dia bonito, perto do fim de ano, festas, Natal, Ano Novo, pode ser um dia perigoso numa grande metrópole como em São Paulo. Não é, delegado Palumbo? Bom dia! É isso mesmo, bom dia. Sempre um prazer participar com vocês. Vamos passar um monte de dica de segurança, hein? É isso daí. E hoje eu também tenho aqui o advogado que é especialista no assunto, o Rodrigo Carpati. Dá confusão no seu condomínio? Nessa época do ano é pior, doutor? Então, Claudete, é uma época bem perigosa, não só em termos de segurança, o Palumbo também especialista nessa área em condomínios, como também as confusões para as festas, aluguel de salões e tudo mais. Vamos falar também bastante sobre esse tema. E qualquer dúvida ou pergunta que vocês tenham, tá aí, ó, o Zap da Clau. É 11 99210 1289. Tô lendo lá. Deixa eu falar com o Francisco Tarala, que, ai, gente, essa mesa tá tão apetitosa. Que prazer, e aí, hein? Francisco, que alegria te receber aqui, alegria viu? toda minha vir aqui no programa, sempre é uma satisfação. Agora com a vovó mais bonita do Brasil, né? Agora, parabéns pela neta. Obrigada pelo carinho. Ó, Marcela, tem presentinhos pra cá, que eu vou levar aí pro hospital, tá? Mas me conta aqui o que a Esperança, essa pizzaria, eu acho que é uma das mais antigas de São Paulo, mais tradicionais. Desde 58, Clau. A gente Desde fez 58. 64 anos, né? É. Vamos para 65 agora. Caramba. E a gente sempre, né? A gente fez muito nome em cima das pizzas, mas a gente tem massas, tem pratos Tem também. outras muitas coisas. que as pessoas não sabem. Então mas me mostra essa mesa aqui. Hoje eu vim trazer uma receita de piadina para as pessoas que estão em casa. Essa é a piadina. Isso, é uma receita muito simples, é bom agora para fazer em janeiro, nas férias da molecada. Opa, na praia, no É uma campo. receita barata, você não precisa de ter equipamentos, porque você pode fazer numa frigideira essa massa. Ai, que legal. Quer dizer, a gente faz a massa na mão e assa ela na frigideira. Então ela é muito prática e dá para fazer vários sabores. Aqui eu trouxe umas opções. Dá pra ser doce também, tem uma de banoffee ali, não é? É, eu trouxe uma versão de banoffee, banana com doce de leite que delícia. e suspiro. A gente vai fazer de brie com um figo, que fica muito bom. Enfim, tem variedades, né? E tem mais coisas para mostrar nessa mesa que você está vendo aí, mas eu quero falar sobre elas e ensinar a fazer tudo isso e saber dos rolos que estão acontecendo nos condomínios ou nas ruas, muitas vezes perigosas de São Paulo. Tudo isso e muito mais para você logo após o nosso intervalo. Estamos de volta ao vivo aqui com Vou Te Contar. Gente, com a chegada das festas de final de ano, que estão aí, né, batendo nas nossas portas, está chegando, passou rápido. Muitas pessoas, condôminos, decidem alugar o salão de festas, né, do prédio, lá do condomínio, ou a área da churrasqueira, para, dessa forma, comemorar, fazer um amigo secreto com a família, ou até mesmo a festa de Natal. Mas será que nesses momentos também tem confusão em condomínio? Nós estamos recebendo aqui para falar sobre as leis do condomínio quem mais entende, o advogado especialista no assunto, que é o doutor Rodrigo Carpati. Seja bem-vindo, viu, doutor? Claudete, um prazer. Prazer é meu. Época de muita confusão em prédio? Ah, com certeza, Claudete. É um momento de comemoração, é um momento alegre, mas as pessoas precisam entender que existem protocolos, né? Naquele condomínio, como a festa da firma, o dia seguinte existe. As pessoas estão... Não é sem lei, né? Não é sem lei. Sem lei. Exatamente. Tem que preservar aí aquele condomínio, buscar harmonia, porque o dia seguinte existe e aquele amigo secreto ele é muito bacana, o aluguel do salão pode ser feito, mas dentro de limites, porque o dia seguinte continua, as pessoas continuam convivendo e se houverem conflitos, esses conflitos não acabam com aquela festa, com aquele aluguel e depois pode virar uma grande briga no condomínio, difícil de se resolver. Depende do que diz a convenção do condomínio quanto ao aluguel dessas áreas no dia 24, assim como no dia 31? Então, o dia 24 e o dia 31 são dias muito concorridos no condomínio e muitas convenções bloqueiam essas datas, porque não dá para atender todo mundo. E também não dá para fazer um rodízio, porque um apartamento de 50 unidades vai demorar 50 anos para a pessoa ter o direito de salão. Isso se o condomínio tiver 500, 600 unidades. Então, bloqueia-se esses dias e
as pessoas acabam Pra não fazendo... dar briga, Para não né? dar briga. Fazem outros dias alternativos, mas mesmo nos dias alternativos tem que ter limite. Não dá para a pessoa colocar a empresa inteira dentro do salão de festas ou fazer uma festa com familiares, chamar todo mundo, até se acampam ali no salão de festas. Não, tem limite, tem horário e tem regras. Muitas convenções estabelecem o número máximo de visitantes também. Isso depende da convenção também. Então, é importante que todos participem, né? E que saibam disso quando forem alugar ou comprar um apartamento. Sim. Do que diz a lei do prédio. Sim, as regras são feitas pelos condôminos para os condôminos. Então, a participação nas assembleias, nas alterações das convenções, que elas vão requerer sempre um quórum qualificado, é muito importante que a pessoa entenda a situação e aquela regra vai valer não só para o próximo, vai valer para ele também. E esses ajustes são necessários para buscar exatamente o que cada condomínio quer para si. Bom, agora, se ficou alguma dúvida nesse assunto, você pergunta, porque já tem outras perguntas e outros problemas. É muita confusão, né? Bom dia, Claudete. Eu sou a Nádia, de Guarulhos. Eu tenho um vizinho que é músico e toca guitarra, mas só que ele gosta de ensaiar aos domingos. Atrapalha o meu sossego. Eu imagino, né? Ainda se ele tocar bem, vai lá, né? Mesmo reclamando com a portaria, toda semana é a mesma história. O que eu posso fazer para sanar esse problema? Esse é um problema constante. A gente usa o exemplo lá em sala de aula da bateria. Pá, pá, pá. Para quem não está querendo ouvir uma bateria, é ensurdecedor, né? Alguém igual o latido do cachorro. Uau, 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 assim, o tempo todo. Então, mesmo durante o dia, não está liberado. Ele precisa, se ele quer montar um estúdio, ele tem que ter o isolamento acústico. E o limite é a perturbação ao sossego. A partir do momento que aquele som extrapola, ele não pode fazer. O síndico pode tentar conciliar, mas aquele condômino que se sentir prejudicado pode ingressar com uma ação judicial também para impedir com que aquela pode pessoa... entrar? Pode, Na justiça isoladamente. comum. Pode entrar. Deve ser um caso, o fim da situação. Tem Tá. que buscar antes uma conciliação. Lógico. Em alguns momentos, ele pode tentar conversar, pode pedir para o síndico tentar interagir, mas em situações extremas, uma medida judicial pode resolver a situação. Tem uma ideia, grava ele, depois coloca ele mesmo tocando no som bem alto na tua casa, quando ele Isso aí. estiver dormindo. Boa. Não é... Não faça isso, não. Eu vi uma situação agora que passou, aqui nesse VT que eles fizeram, que era uma varanda cheia de tranqueira. Isso pode? Ali, ó lá. Que coisa, meu Deus do céu. Tem mais coisas que fora do apartamento do que dentro. Isso é uma situação complicada, a gente passou por isso em momentos como a Copa do Mundo, as eleições. Em momentos festivos, em momentos que isso se justifique, é razoável ter um pouco mais de tolerância, porque aquele Mas colocar enfeite... assim, por exemplo, bicicleta, guardar os brinquedos das crianças na varanda, secar roupa, isso pode? Não, não pode. Altera a fachada, a convenção normalmente regula isso, tem que estar dentro de um limite. Então, o condomínio é importante que ele sempre solte as regras, porque sem regras de convivência é difícil, cada um tem uma vontade, cada um quer uma coisa, então, se não existir a regra na convenção, no regimento, o condomínio se reúne, faz uma assembleia e vê o que é razoável. Então, esse ano vamos liberar enfeites na janela de tal data, mas colocar bicicleta, varal, isso, via de regra, é proibido conforme a convenção. E aí tem multa, é isso? Não. Tem multa, ele vai ser notificado para retirar. Primeiro o síndico vai ligar e falar, olha, dá para tirar? Não, não vou tirar. Vai ser advertido e depois multado e na rescindência vai ser multado de novo. Ai, meu Deus, falando em síndico, tem uma pergunta aqui, viu? Que Deus te maia aí. Olá, Claudete, bom dia, tudo bem? Sou a Luciana Amaral de São Paulo. Eu gostaria de saber como posso ocupar a posição de síndica aqui no meu condomínio. Existe uma situação muito delicada. O síndico, há anos, é o mesmo. E ele é sempre a favor de familiares, quer dizer, quando ele sai, ele indica amigo ou outro familiar dele. É sempre assim, já foi levado em reunião, mas não mudou. O que eu faço? Qual a melhor posição que eu posso tomar num caso como esse? Você já me responde? Lógico. Tá bom? Que isso é outro problema, não é? Que Com existe em certeza. condomínios. Ai, meu Deus do céu. Ser síndico não deve ser fácil, não? Muito complexo. Não sei, né? Como tem muita gente que quer. E aí, o síndico? Ele pode ficar indicando os outros? Isso não é resolvido também em reunião lá de condomínio?
Então, Claudete, o síndico é um cargo eletivo, ele é eleito pelos seus pares. Então, Só se ele faz conchavo, né? Exatamente. Se a pessoa quer ser eleita, ela tem que participar e depois convencer os seus pares a votarem nela. Então, É o que ela tem que fazer, se é o que ela tem que candidatar. fazer, exatamente. Quanto dura o mandato de um síndico? Depende da eleição, depende da convenção, via de regra, 2 anos. Então, é um mandato de 2 anos. Mas alguns síndicos com práticas irregulares acabam levando procurações demais ou burlando aí algumas regras. Pode ser o caso dela ou não. De qualquer forma, ganha-se na eleição. Então, ela tem que convencer os demais condôminos, buscar aí, às vezes, bater na unidade, conversar com outros moradores, porque o que deve imperar é a vontade da maioria. O síndico é eleito pela maioria e representa a maioria. Mas tem alguns edifícios, né, e condomínios que preferem o síndico profissional. Você indica? Eu indico. É uma prática muito boa, recente no mercado, recente de 10 anos para cá, e a gente tem tido bons resultados. Logicamente que existem bons síndicos profissionais e síndicos profissionais não tão eficientes. O que deve imperar é a formação desse profissional e buscar para ver se no mercado ele realmente é uma pessoa que desenvolve o trabalho de forma a contento. O objetivo é sempre atender os anseios da maioria e deixar o prédio atualizado. Mas qual a diferença? Ele custa menos, sai mais barato para o condomínio? Qual a diferença de um profissional? Então, o síndico profissional ele tem um custo, mas ele tem que, esse custo que ele está cobrando tem que voltar em benefícios. Então, o prédio mais conservado, a valorização do prédio, a resolução de conflitos, porque um síndico voluntário, às vezes tem grandes síndicos voluntários, mas um síndico que apenas é síndico porque não tem ninguém que queira, que não sabe lidar com as situações, depois existem ações judiciais atreladas, ele não sabe que o funcionário não pode fazer aquela hora extra, ou se fizer tem que ser remunerado, então tem problemas trabalhistas, ele não resolve o conflito e depois esse conflito vira uma ação judicial, tem que contratar advogado, isso custa para o condomínio. Então, o síndico profissional bem formado e focado na gestão, bem assessorado, com uma boa administradora, um bom síndico, com certeza é a solução para os condomínios, ainda mais os condomínios grandes, condomínios clube, que têm surgido nos grandes centros. Nossa, tem condomínio que está demorando 40 minutos para sair de dentro dele, para ir para a rua. De tão grandes que são e tanto trânsito na hora da saída, é outro problema. Por isso que eu acho que nada como ter o cantinho do céu só para você, né? Morar em casa, se não fosse tão perigoso, que é o nosso próximo assunto aqui no programa com o delegado Palumbo. Tem mais uma pergunta e essa vem lá da Bahia. Bom dia, Claudete. Bom dia para você. Bruno de... Ah, não é Bahia, não. Eu entendi Itabuna, mas não é, não. É Ibiúna. É aqui de São Paulo. Gostaria de saber se tenho... Eu gostaria de saber o seguinte, eu tenho um drone e sei operar e gostaria de operar, eu estou lendo aqui que eles colocaram em TP para mim, da minha sacada. Eu posso operar o meu drone da sacada? Olha que situação complexa, né? O drone, ele tem uma tem câmera. até brinquedo para criança agora que é drone. Exatamente. O drone, ele tem uma câmera, então ele pode estar invadindo a privacidade do outro. E existem também regulamentações, porque ele pode, inclusive, atrapalhar o espaço aéreo dos grandes centros. Nossa, mas é verdade. O drone é o binóculos de hoje em dia. Exatamente. Nós tínhamos aquele binóculo pequenininho. Exatamente, hoje... que ficava olhando lá as mulheres, né, safadinho? Na sacada. Não sei se é o seu caso, né, Bruno? Mas um drone acho que não vai pegar bem, não. A vizinhança não vai gostar. O condomínio pode regulamentar, a OAB também já soltou pareceres sobre esse sentido. É importante que exista um bom senso e se ele estiver extrapolando esse bom senso, com certeza ele tem que ser advertido e pode virar um caso de polícia, essa invasão aí de privacidade, esse abuso no uso de um drone. Pode ser caso de polícia? Então, eu vou chamar para a nossa conversa. Está microfonado, Palumbo? Vem para cá, então. Já vou saber se é um caso de polícia ou não. Drone, até para criança, tem muito drone de brinquedo, funciona de verdade, né? Mas é um brinquedo que estão sendo vendidos, drones de todos os tipos. Bom dia, prazer recebê-lo aqui. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Bom dia, bem, doutor. delegado? É o nosso convidado daqui a pouco. A gente estava dizendo aqui que o drone é o binóculos do passado, né? Que os caras ficavam lá vendo se via vizinha, através da janela, tomando banho, aquelas coisas
quem mora em edifícios. E o drone? Ele disse que pode virar casa de polícia, pode? Pode, inclusive, o drone precisa de uma autorização da ANAC. Né? Não é ir comprando e operando. E usando. Ah, é? Precisa de uma autorização, porque ele pode, inclusive, atrapalhar um voo, um pouso, Como atrapalhar você falou. um helicóptero da polícia, por exemplo, que faz voos mais baixos. Né? Tivemos casos recentes onde um drone estava observando a casa do delegado-geral, Olha. Dr. Oswaldo Nico Gonçalves. Então, não é brinquedo isso. Então, os pais têm que alertar as crianças, ou melhor, não pode usar em qualquer lugar isso. Precisa de uma autorização específica para você usar isso aí. Não é brinquedo. Certo. E os drones de brinquedo? Não, mas... Esses vão ser permitidos em condomínio, será? Não, eles são. É igual um carrinho de controle remoto, um negócio que tá no pequenininho. Mas ele não vai seguir uma altura muito alta. Mesmo esse, mal utilizado, pode dar problema. E como o delegado muito bem colocou, esses drones são usados pela criminalidade, o que é um grande risco. Então, é um problema de segurança e também é um problema dentro do condomínio, de uma invasão, de uma privacidade. Mas quando a criança brincar, se é algo razoável, tiver ali um espaço dentro da quadra o condomínio poliesportiva, pode aceitar. Daí é diferente. Agora, já no caso de pessoas que estão comprando drone, achando que é só comprar, não é bem assim, então, né, delegado? Precisa de uma E eles são autorização. avisados? Isso é exigido na hora da compra? O vendedor, quando ele está de boa fé, ele tem que avisar, né, que precisa de uma autorização. Ele não pode, por exemplo, ir lá no campo de Marte e simplesmente resolver levantar voo de um drone, Ou que em pode qualquer atrapalhar. Pode, inclusive, derrubar uma aeronave isso daí. É um perigo isso. Não é tão simples assim, não é brincadeira, vou comprar um drone, eu vou ali nas imediações do aeroporto de Guarulhos e vou ficar sobrevoando para filmar as aeronaves. Não pode. Não pode isso. É proibido e você pode, inclusive, derrubar uma aeronave. Entra na turbina de um avião, a gente não sabe o que pode acontecer. É um perigo isso, por isso que precisa de autorização da ANAC. Mas os criminosos, quer dizer, eles usam? Eles usam muito para observar os condomínios, as casas, né? Então é um perigo, né? E isso daí nas mãos de pessoas erradas que estão lá para cometer delitos. Porque dá para vigiar, como você falou, né? Exatamente. Até do Ele comandante voa tão estava sendo alto vigiado. que a pessoa não percebe. O drone ele faz um barulho, né? Depois que ele atinge uma certa altura, você não ouve você não mais, né? consegue ver e nem ouvir. E aí que se torna um perigo. Mas ele também continua filmando. E ele é utilizado, inclusive, como armamento de guerra. Então a gente vê nas Exatamente. guerras ele solta foguetes, mísseis. É exatamente isso. É isso mesmo. Tem drone de tudo quanto é tamanho. Tem. Aqui na TV dá uma imagem linda. Emissoras de televisão estão usando cada vez Também mais utilizo. o drone, né? E captando imagens bonitas. Se usado para o bem, não é? Claudete, preciso fazer Tudo uma bem. observação. Tem uma empresa, que eu não me recordo qual é, no Sul, que tem usado para pintar fachadas. Então ele também pode ser usado para o bem. Então a manutenção das fachadas dos edifícios utilizada A através maioria é do usada drone. por bem. Inclusive a polícia também utiliza. Também utiliza, Já né? utilizei drones para fazer mapeamento de comunidades e para descobrir aonde o traficante estava entrando. Então ele é usado Um por bom bem, né? resultado. Mas infelizmente... Agora, em mãos erradas, né? Exatamente. Ou usado de forma por pessoas inexperientes, às vezes sem a maldade, acaba provocando grandes acidentes. Bom, daqui a pouco eu vou te entrevistar e eu gostaria de te agradecer, viu? Desejar um Feliz Natal. Obrigado pela parceria durante esse ano. Eu que agradeço. Um Feliz Natal para você e para todos. Muito obrigada. E vamos colocar na tela, já está aí o contato do Dr. Rodrigo. Eu já vou lá dar um recado, daqui a pouco a gente conversa, então, que tem mais confusão por aí nessa época, não? Muita confusão. Nossa, meu Deus, se você pegar um congestionamento aqui em São Paulo, tome cuidado, porque você pode ser assaltado a qualquer hora do dia. Tá congestionado o trânsito? É um sinal, perigo. é um perigo, um sinal verde para o assaltante chegar para ele, né? Chegar perto de você. Então, ó, todo cuidado é pouco. Deixa eu saber lá na cozinha como estão as coisas, com o Francesco. Francesco, tudo preparado aí? Bem, tudo preparando aqui, tá tudo em ordem. Só aguardando você chegar para ensinar para a turma aqui como É fazer mesmo? Vou uma lá, boa Gabriel, piadinha. eu fico com o delegado. O que eu faço? Vamos fazer comida? Pode ser, delegado? Eu? Não, Fazer você não. comida? Eu posso fazer comida primeiro? Claro. É? Então vamos lá. Vamos lá? Ó, dá um pedaço desse panetone lá pro Palumbo, que gentilmente está mais uma vez ainda aqui. deixou um espaço no estômago para comer a piadinha ou não? Olha, infelizmente é grande. Os olhinhos, né, a gente come também só com olhar, né? Só de ver já não dá fome, às vezes, para você, ou sentir aquele cheirinho, é o que acontece no estúdio. Então,
Ninguém pode me recriminar, né? Coisa normal da vida. Sentir vontade. Aqui a receita desta delícia que é feita em frigideira. Você sabe qual é a história da piadina, não? A piadina, de que região a que ela piadina, é? na verdade, é um pão que tem ancestral, um pão que veio para a Emília-Romana. E é uma comida, assim, bem acessível, era acessível ao povo do campo e tal. Porque é só misturar praticamente a farinha de trigo, a banha e a água, que é o que eles tinham. Então era E podia ser feito uma em qualquer alimentação lugar. barata, que podia ser feita em qualquer lugar. Foi trazida pelos árabes nessa região da Emília-Romana. Nossa, ele sabe tudo, né? Ainda bem que eu perguntei se ele sabia. Sabe? Não só sei como sei os detalhes. Vamos lá, então. 4 xícaras de farinha tipo 1. Não precisa peneirar? Então, não precisa peneirar. Porque é boa, né? Ela é boa, mas eu, particularmente, eu gosto, mas não precisa peneirar. Mas eu sempre gosto de peneirar toda vez que eu vou fazer alguma massa. Então, aqui, eu vou misturar primeiro todos os secos, né? Então, a farinha de trigo, tipo 1, e o sal. Uma colher de chá de sal. Isso. Não precisa ser farinha 00, essa especial. Pode ser tipo 1, que encontra em qualquer supermercado, as pessoas em casa. É super fácil. A gente tem sempre em casa, né? Isso, sempre encontra, fácil em qualquer supermercado. Porque essa aqui é uma massa que eu não vou precisar desenvolver glúten. É uma massa que eu vou ter que fazer rápida ela. Entendi. Então, até para descansar, ela vai descansar super rápida. Ó, aqui eu misturei a farinha com sal, já vou misturar a água, método direto mesmo. Tá? Eu sempre E deixo... dá certinho essa quantidade? Dá. 4 xícaras de farinha e 1 xícara de água. Isso. Ou você já vai no olhômetro? Não, essa quantidade ela dá, mas o que pode acontecer? Né? Aquilo que eu sempre falo, de farinha para farinha, pode acontecer de ela absorver um pouquinho mais água, absorver um pouquinho menos. E por isso que é importante deixar, às vezes, sobrando um pouquinho, porque se vê que ela está seca demais, a pessoa completa, acrescenta. Que nem aqui, ó, eu vi que ela já vai ficar no ponto. Nossa, mas é fácil fazer essa massa, hein? E o que ela vai diferente? Porque essa aqui, ela está na família dos pães achatados, vamos dizer assim. É um pão muito rápido de fazer, fácil e que não demanda, como eu falei, uma fermentação. Então, a gente... E aí vai banha? Isso aqui é banha de animal, de porco. Uma colher de sopa de banha de porco. Que, aliás, muitos médicos que eu já entrevistei na vida me disseram que é muito melhor do que óleo de canola, né? Que os antigos estavam certos. Ai, chegou na hora do almoço, berinjela. A berinjela entrando no estúdio, certo? Sem apresentações, fala, porque eu sou da casa, eu sou mascote aqui, vim almoçar. O mascote, olha só. Mascotinho aí. Ele chega sempre na hora do almoço, adivinha, né? Tá trabalhando pouco, hein, berinjela? Tá chegando aqui, ó, muito atrasado, você tem crachá, vão descontar do teu salário. Tá ferrado no fim do mês. Fim do mês não, que a RTV nem espera chegar ao fim do mês para pagar. Paga mais isso é bom. certo. Opa, que beleza, casa boa para trabalhar, viu? E adiantado, né? Paga até adiantado, isso é bom. Agora, ô Francesco, a gente falava da banha de porco e os médicos dizem que os antigos estavam certos, que é bom cozinhar com banha de porco. Tanto é que hoje, até em supermercado, você encontra banha de porco muito limpa, muito cuidada, muito gostosa. E tem muita gente já cozinhando com banha de porco. Tá com fome. Tá com fome. Tava falando da banha de porco, realmente ela é bem... as pessoas estão utilizando, voltando a utilizar bastante. Inclusive até para fritar em casa, enfim... ou fazer um arroz, um feijão, usar a banha de porco, as pessoas utilizam bastante, principalmente no interior. Você tem mais facilidade de encontrar. Mas hoje encontra em qualquer mercado. É verdade. Bem, a massa aqui, na verdade, é só sovar ela um pouco mais, mas tá vendo? Ela é bem macia. E ela é bem assim, ela é grudentinha mesmo. Ela é grudentinha, mas ela vai deixar, quanto mais eu ficar trabalhando um pouco mais, uns 10 minutinhos, ela vai enxugar essa massa. Ela não vai ficar tão dentinha. Só sovando aqui, isso. E você já tem uma lá sovada? Mas eu tenho uma lá que eu já vou então, utilizar eu já para volto nosso aqui, processo. tá bom? Tá bom. Vou esperar você mudar aí. E aí, hein, berinjela? Já almoçou? Tá lambendo os bigodes, almoçou, né? Olha que danado, deixou o arroz, mas comeu toda a carne. Você não é bobo não, né, berinjela? É bobo nada. Berinjela, espera que vai ter piadinha, berinjela, espera. Dá um tempo por aqui, porque tem até sobremesa hoje. Aliás, eu falei que ia falar da mesa aqui e acabei não falando dessa delícia, que é típica, né, dos italianos no Natal.
Se chama pasteira de grano, essa torta. Vocês vendem lá na Esperança? A gente vende na Esperança, é uma torta típica napolitana, ela é muito vendida realmente no Natal, é tradicional em delivery, das né? famílias. Você vende muito, deve delivery vender. E as pessoas também vão buscar muito lá também. É? A gente vende Onde muito lá. que tá a Esperança? Dá o endereço A gente aí pra está na gente. Avenida Sabiá, no 786, e estamos no Bexiga também, na Rua 3 de Maio, No 1004. Bexiga, todo mundo sabe, né? Na 13 de verdade. maio. Aliás, é onde fica a 13 de maio. Ah, onde está a Esperança. E esse pão, que é a marca da casa, não adianta perguntar a receita, não adianta pedir para fazer, porque eu conheço o Francesco desde garoto. Esse daí eu fiz uma promessa para minha avó, então por isso que eu a não... receita Agora, a hora não que foi... A avó mas merece. Mas a gente faz um Mas você parecido. pode comprar lá na Esperança, Isso, pode ir melhor. levar para casa. Aliás, vocês estão com eventos assim, amigo secreto, corporativos, nessa época? Nessa época a gente tem Tem vaga bastante ainda? evento. Graças a Deus a gente está com as casas cheias. Tem, lógico, entrando pelos nossos canais, né, de atendimento ou pelo telefone mesmo. Mas se entrar pela própria pizzaria.com.br, cai na nossa página. A gente Que legal. A gente está como pizzaria. É? Não tem erro, é o domínio. Tá bom. Pizzaria.com.br. Cláudio, aquela massa que eu estava fazendo, Tá. na verdade, nada mais é do que essa daqui. Ela só ficou descansando, tá? E ela descansa fora da geladeira um tempinho? Ela ficou fora da... Como eu fiz ontem, eu vinha cedo, eu acabei fazendo essa daqui, por exemplo, ontem. Pode Então, deixar, isso também é uma dica pro pessoal de casa, porque as pessoas podem preparar antes também, ela aguenta na geladeira. Certo. Aliás, fica até melhor, mas essa massa, ela não demanda necessariamente descansar muito, mas você pode guardar. Então, aqui ela tá pronta, a gente vai bolear, tem que fazer... Aí tira mais ou menos... Eu fiz umas bolinhas de 120 gramas, mais ou menos, né? Então, eu venho fazendo na mão aqui, enrolando para deixar as bolinhas aqui, ó. Vou puxar mais uma. Mas daí não é fácil. Isso daqui, Cláudio, na verdade, essa massinha aqui, você vê, por ela ir gordura, essa banha, ela parece uma argila. É verdade. Se você tocar nela, você toca, parece que ela fica uma Vou lavar minha mão que eu massinha... toquei no cachorro. Ela fica uma massinha que parece argila. Ela fica muito fácil de trabalhar. De trabalhar ela, de esticar, enfim. Então... Isso daqui ela não demanda, como eu falei, esperar para fazer uma fermentação, uma longa fermentação. É uma massa, até pela origem dela, que você contou, mais simples. Mais simples. É mesmo. Esse pão, né, na verdade, a piadina, era a mesma coisa, parecida com o pão folha, o chapati na Índia. Você sabe o que você estava fazendo? Eu lembrei de um pão. Wrap. Isso, um pão que uma vez um indiano, eu gravei com ele, não me lembro onde, mas foi aqui em São Paulo, num restaurante, e era assim, muito simples também a massa, muito né? simples. E fica bem gostoso. E parece mesmo, lembra o pão que folha. o que é bom dessa receita? Porque não demanda ter forno, não demanda, basta ter uma frigideira e um fogão, e dá para fazer. Então, vamos fazer um então? Vamos. Aqui, eu deixei umas descansando aqui. Deixa descansar uma segunda etapa. Aqui eu deixei... Ô, Luana, faça um favor, só para o Bruno mostrar aí, através do nosso diretor de TV, o Rodolfo. Eu vou tirar essas daqui, que eu já tenho as outras aqui. E essas vão descansar um pouquinho. Isso. Mas não demanda, que eu falei, é meia hora no máximo, tá? Mais uma aqui. Essa daqui é o que a gente vai abrir agora. Tá. Então, vou deixar aqui no cantinho. Eu posso só tirar da frente aqui para a gente mostrar direitinho? Isso. Eu vou mostrar, inclusive, eu já vou comentar a respeito disso daqui. Tá. Mas eu vou abrir aqui primeiro a máscara da minha farinha. Tá aqui minha farinha. Tá bem na frente. Eu vou escondendo que eu vou tirando da frente dos câmeras. Então, abra um pouquinho aqui com a mão já mesmo. comeu, meu. O que você quer? E depois eu vou utilizar o rolo. Tem até um rolo aqui na cor rosa, eu acho que é homenagem, né? Deve ser. E é bonito, né? É bonito. Ó, se a gente deixando a massa descansar, ela vai ficar mais elástica, tá? É mais fácil de abrir, né? Mais fácil de abrir, isso. Então, a gente vai esticando devagarzinho. Eu estou fazendo aqui uns pãezinhos mais ou menos com 20 centímetros de diâmetro, tá? Então, ó, virar desse lado aqui, colocar mais um pouquinho de farinha aqui só para não grudar. Tá. A gente vai abrindo. Nossa, isso é legal fazer na frente dos amigos, né? É rápido Receber de fazer. amigos e fazer Muito... não é difícil, não. E se a pessoa quiser também já abrindo, adiantando essa etapa, abrindo os discos e já pré-assando os discos, você ganha bastante tempo. Então aqui, ó, a gente já deu uma esticadinha, ó. Então eu vou só colocar já direto na frigideira. Ela tem que estar bem quente. Você primeiro assa, depois você recheia. Isso. A gente tem que pré-assar ela primeiro, porque senão ela vai ficar crua. Entendi. Entendeu? Então eu vou colocar de um lado aqui, vou deixar ela pré-assando, ó. Tá. Deixa eu só aumentar aqui o... Tá bom. Porque a gente sempre apanha com, você sabe, um Eu fogão sei. novo. E esse fogão aí,
Eu não me dou muito bem com ele, então... Não, mas a Luana tá aqui, ela Não, mas tem tá uma tudo em grande ordem. amizade Não, com tá- ele. Botei para aumentar agora, pronto. Tá. Aquilo que eu estava comentando, aqui Tá, a gente você pode já adiantar os trouxe. processos, né? Tá. Então, assim, eu fiz ontem, por exemplo, alguns discos e E você deixa guardado assim, no pré-assei. saquinho? Por que eu coloquei Tá. no saquinho? Porque se a gente não for colocar no saco e não hidratar, ele vai quebrar na hora que a Tá. gente for dobrar. Entendi. Isso é muito comum as pessoas fazerem colocar direto no saco. Quando dobra, ela resseca a massa, porque ele acaba saindo esse vapor, né, da massa, a água Tá. da massa. Então ela fica ressecada e quebra. Então, de qualquer maneira, mesmo que você fosse rechear aquela, antes você guarda no saquinho ou não? Eu primeiro pré-asso aqui dos dois Sim, lados entendi. e depois eu guardo no saquinho, Aí espero você guarda. esfriar e guardo. Ah, espera esfriar, E guarda aguardo. e depois recheia. Isso. Depois recheio se eu for usar no outro dia. Se eu for fazer É agora isso que eu queria direto, saber, a gente já faz direto aqui. Eu Ah, só já vou faz virar direto. aqui e a gente já vai Ah, rechear. tá, Já vou mostrar. entendi. Tá. Porque eu estou fazendo, na verdade, os dois. Um na Tá. hora e o outro com a massa já Olha pré. como vai levantando umas bolinhas. Que Isso. bonitinho. Essa massa, necessariamente, ela não precisa levantar porque ela não é fermentada. A gente Tá. quer mesmo, na verdade, É, mas ela ficou linda aí. até dar uma furadinha nela, Ah, você assim, vai ó. furar as bolinhas? Achei É, às vezes dá uma furadinha. Acabou Aquela o encanto, que- né? Acabou o aquela- encanto. Eu achando lindo que as bolinhas estavam subindo, não era pra subir, não. Não era pra subir, não. Sobe, mas você tem que furar. O que eu fiz só Tá. para passar a dica correta para quem estiver em casa? Então, assim, desse processo que as pessoas estão pré-assando na chapa, quando eu tiro, eu espero esfriar, aí eu dou uma borrifada com água. E aí eu coloco dentro Tá. do plástico. Sim, aí sim a gente vai manter ela úmida para ela não quebrar. Aí eu posso deixar quando você vai em geladeira? Aí ela pode ir em geladeira, pode até ficar fora, mas o certo 3 dias em geladeira ou 3 meses no congelador. Ah, que legal. Posso fazer antecipadamente. Isso. então. Agora eu acho que ele pegou mesmo. Vamos ver, eu vou virar aqui. Tá. Vamos ver se ele já tá assadinho desse lado, ó. Tá vendo? Ó? Ele já começou. Tá. E a gente tem que tentar distribuir por igual, porque senão ele começa a queimar mais de um lado do que do outro. Entendi. Aqui também tem que ter um controle do fogão, porque assim, se ele estiver muito quente, Também não dá. ele queima e não dá tempo de derreter. Então assim, por exemplo, vamos fazer um aqui na hora, Tá. um marguerita, vai. Tá. De repente vamos colocar mussarela aqui. Como ele está quente desse lado, Ele já vai ele derretendo. começa a derreter, tá? Então a gente vai colocar uns tomatinhos aqui, Então ó. dá pra fazer na frente dos convidados. Sim. Porque você já pode ir fazendo na hora, Por né? isso que é uma receita versátil e fácil, porque dá para fazer na hora com os convidados e dá para guardar a massa e fazer no outro dia se quiser Tá praticidade. certo. Pode até né? congelar. Até congelar, exatamente. Mas sempre só massa, né? Tá. Deixa sempre para rechear na hora. Então assim, aqui... Cuidado com esse fogão que quando ele pega mesmo. Pega viu, pra valer? Francesco? Oxi. Então vamos ver. E ainda eu trouxe aqui uma frigideira de ferro. O ferro, a hora que ele esquenta... Ah, aí Deixa eu dar uma virada vai aqui, que ó. vai, né? Tá vendo? Ele deu uma assada boa, a gente vai dar uma dobrada aqui, ó. Tá vendo? Dá uma dobrada, ele vai dar uma... Nossa, já derrete na hora. ele tá bem forte mesmo. Vou virar desse Não tô lado te aqui, ó. falando? Pronto, ó. Mas ainda dá pra ficar um pouquinho. Põe o tomatinho pra dentro que ele tá querendo Beleza. escapar. A gente Se você rechear uma dessa, aí eu vou dar um recado enquanto ela faz, pode ser? Pode ser. Essa dá pra mostrar na hora recheando também. Quer dar o recado depois a gente faz na hora ou... Ah, então vai. Tá ligado aquela frigideira? Já. Então vamos fazer Então já, vamos né? fazer já. Deixa eu pegar essa massa que eu acho que tá melhorzinha. Ó, então aqui a gente só... E quais os recheios que você sugere? Trouxe algumas opções aqui. Vamos fazer Tá. uma de brie? Vamos. Brie com... Dá pra fazer do que a pessoa quiser? Ó, primeiro, esse detalhe é importante. É bom dar uma esquentada aqui, ó, ele tá bem quente, tá vendo? Esquentar Tá. desse lado primeiro. Aí eu Tá. vou virar, porque essa temperatura quente de um lado já vai ajudar a derreter, inclusive, aqui, ó. Tá. Tá? Ah, não te falei? Esse fogão aí é aqui meio eu- louco. Eu vou até dar uma diminuída aqui também, senão vai É. queimar. Ele demora pra esquentar, mas quando ele A hora esquenta... que ele pega, né? É. Então aqui a gente põe um brie. Vamos fazer um brie com mel e figo, que fica uma delícia. A combinação Nossa, fica deve perfeita. ficar boa. Brie com mel e figo. Ó, aí Nossa. a gente põe... Tudo de bom. Essa daqui já não tá boa não, Francesco? Vou Deixa eu tirar, pegar pegar um prato pratinho, pra por você tirar aqui. gentileza. Você tem onde tirar aí, ó? Quer por aqui? Tenho. Ó, a gente tira e põe aqui, ó. Vamos ver como que ele tá desse... ele dá Ó, uma tá queimadinha vendo? desse lado, É. né? Vou mostrar do lado mais bonito, né? Pro É, pessoal de casa. Vou mostrar do lado mais bonito, porque o nosso fogão é fogo. Mas, É fogo, literalmente falando. tá vendo? Ele Não parece derreteu. fogo não, mas quando o bicho esquenta, vou te falar, viu? Ó, aí aqui, aí, tô colocando o figo. Tá. O melzinho vai super bem. Que combina, né, com o brie.
Só que eu acho que eu esqueci de tirar, mas vou tirar aqui. Vamos tirar na hora, então, o de dentro? Aqui, na hora que eu fui cortar. Corta para mim, Luana, por favor. Ainda dá tempo pra gente. Enquanto isso, ela vai dando uma dourada aqui, ó. Posso dando uma dourada. E qual que mais sai lá na Cantina Esperança? Olha, na verdade, piadinha a gente não faz lá. Ah, você não faz? Eu não tenho lá. Você só fez eu aqui? fiz aqui pro vou te contar, para vocês só. Ah, essa é especial pro programa? Agora complicou, hein? Você vai lá, então, na Esperança agora e fala, onde tá o chefe? Que deu Francesco que eu quero uma melzinho, igual ó. da Cláudia. O melzinho, agora ele dá o mel fica todo bom, um hein? toque especial isso aqui, ó. Que delícia. Eu costumo colocar um pouco de amêndoas laminadas aqui, crocante já. Na verdade, eu dou uma Olha. pré-assada no forno para ela ficar crocante e coloco um pouquinho de sal. Muito chique essa, Então hein? agora a gente vai dar uma viradinha nela aqui, certo? E a gente vai dar uma tostada. E é sempre bom tostar dos dois lados, ó. Tostei Tá. desse lado aqui, Tá. vira sempre quando for virar com a boca para cima, senão ele pode derramar tudo, ó. Ah, Tá vendo? entendi. E quando a gente vai fazendo isso, ele vai ficando crocante a massa. Cada vez ele vai ficando mais crocante. Então aqui vai ficar mais um tempinho. Que eu Pra posso... derreter o queijo. Pra ele derreter E o eu queijo. já volto, então. Tá bom. Tá bom? Vou finalizando. Tá bom, vai finalizando aí, que eu vou dar um recado. E aí, Francesco? Lá, ó, aquele lá já tá finalizando. A gente pode Tá. montar um rapidinho agora. Vamos montar não, mais ó. um, então. Esse daqui, ó. Tá vendo? Ele vai derretendo o queijo, né? Deixa eu ver se eu tá consigo vendo. abrir aqui. E o melzinho... É. E o melzinho, tá vendo? Ó, ele vai ficando muito mais bonito, ó. Nossa, muito mais. E aí ele vai ficando crocante, ó. Vou colocar isso aqui, ó. Opa, não cai não. Vem cá. Vai cair pros micos da TV, pode colocar. Não, Ó, um tá aqui, ó. Deixa eu Tá. salvar ele aqui. salva ele lá que depois a gente come. Tá. Ó, sabe o que a gente pode fazer? Um que Fala. é bem gostoso. Deixa eu colocar para esquentar aqui. De doce de leite, o banoffee. Ah, vamos fazer então um doce. Isso. E aí, a sugestão fica a seu critério. O que a tua família gosta? Peito de peru, O queijo que quiser. branco? Dá pra 4 fazer do que queijos, quiser. frango. Eu fiz Tudo um que é frango- pizza, por exemplo, Tudo. você lembra nos sabores da pizza, você Vai. pode colocar na piadinha. Tanto doces quanto salgado também. A receita vai estar no nosso Instagram, @programa Vou Te Contar. Aliás, faz tempo que eu não falo do meu é @Claudete Troiano, _oficial. Lá você fica sabendo sobre as roupas que eu uso no programa, tudo direitinho. E, Francesco, e o Ó, teu? O meu é Pizzaria Esperança, @Pizzaria Esperança. Tá. Ou era... Deu do comercial, pode dar o pessoal também. Ah, pode dar o que você quiser. E se quiser o pessoal... Tito Taralo, com Tá 2 bom. L's. Tito Taralo. Tito Isso. sempre foi seu apelido, né? Sempre foi o apelido. As pessoas conhecem, mas... Mas por Tito. A tua família é que deu esse apelido pra você? Foi, na verdade, desde pequenininho, porque Francesco é Chesco, né? É. E tinha uma pessoa que trabalhava em casa e não conseguia falar Chesco, falava Tito. Ah, ficou por isso. Aí ficou por isso, desde pequenininho e, enfim, até hoje. Eu vou deixar aqui do lado. Essa é com um bom doce de leite. Como a massa não tem, assim, o destaque Ela é pro neutra, doce né? ou salgado, É uma massa neutra. É neutra. Aí banana, que banana é essa? É a nanica? Não. Banana nanica. Sempre é nanica. Sempre é nanica, porque aqui a gente está usando in natura, né? Tá. Não é que nem o da terra que precisa assar ou fritar. Então aqui a gente, né, coloca um pouco da banana. E o banoffee geralmente ele vai com aquele, tipo um suspiro, um merengue, né, em cima. Então eu peguei aqui um suspiro, que Tá. ele tem, e a gente já quebra ele em cima, ó. Então ele vira um merengue pra gente fazer rapidinho, coisa prática de cozinha. É por isso que você falou agora nas férias das Sim, crianças, né? muito prático isso aí para quem estiver viajando com a molecada, férias, tudo. É. É um prato rápido de se fazer e vai agradar a todo mundo aí. E a molecada sustenta, viu? toda. Porque é grande. E sustenta. Um desses sustenta bem. Ó, a gente deixa, e sempre é bom fechar, porque quando a gente fecha, na verdade, esse calor que está saindo, ele vira como se fosse dentro de um forno. Ele começa, tá. ele fica preso aqui dentro Tá. e é onde ele distribui melhor o calor. Então eu deixo sempre um pouquinho desse lado e a gente vai virar um pouquinho do outro lado para ele dar uma dourada certinho. A gente podemos finalizar esse, podemos fazer outro se quiser, enfim, Acho que tá bom, né, Gabriel, por causa do nosso tempo? do tempo, né? É. Então vamos finalizar ele aqui. Só deixa eu virar ali um pouquinho do outro lado. Ó. E quanto mais eu vou assando, mais ele vai ficando crocante. Certo. É porque ele vai desidratando, vai sair nessa água e a massa vai ficando mais crocante. Aqui deixa eu ver, eu deixei um papelzinho aqui que dá pra gente até comer ele como lanche. Ah, tá, entendi. Então a gente pode deixar ele aqui. Ele vai fazer no prato aqui, ó. E já dá pra pessoa, E né? dá pra pessoa ela comer na mão mesmo. Esse daqui, mais um pouquinho ele vai estar bom, ó. Tá bem quentinho.
Esses que a gente já fez, quiser, por exemplo, esquentar de novo um pouco, essa massa ela aceita esquentar de novo, ela fica boa, porque Mas cada foi vez... no forno ou Não, sempre na frigideira. Sempre na frigideira. No forninho também poderia, sim, não teve problema, mas a frigideira, ela Mais sempre prático, vai direto na massa, Ó, então, E aqui está uma forma de servir, olha, no Isso. prato com o papel manteiga. Isso, aí a gente dá uma dobra aqui, né? Vamos dobrar um pouquinho. Como os italianos fazem. Isso, dobra aqui, dobra Quem fazia aqui. isso para você? Não. Avó. Não, A isso nona. aqui, a minha avó sempre a gente não saía da cozinha, né? Então, aqui, Tinha que ter e aqui ele comida. tá um Olha sanduíche, que um legal, lanchinho, ó. Mostra aqui Olha. na mão dele, ó. Bem bacana, hein? Sabe de uma coisa, Banoff? Acho que eu vou te comer, né? Então, eu vou pro intervalo para poder fazer isso. Ok. Francesco, dá um beijo aqui. Beijo na Clau, esposa, muito na obrigado. família, Se eu não te ver, nos boas filhos. festas. Obrigada. O programa cada vez mais sucesso para você Obrigada, aí, espero tá bom? contar mais com você ano que vem. Opa, com certeza. Eu sei que é muito ocupado, mas eu espero. E ó, eu vou mostrar lá que eu arranjei uma companhia aí, delegado. Tá fazendo companhia para mim, o berinjela. Abre a imagem aí pra você ver o que aconteceu. Ah, Você já falou, levantou, ele- pronto. Sabe o que foi, né? Ele viu a comida aqui na minha mão, já Até veio. eu tô querendo ir aí, Ele viu? arranjou o berinjela do lado lá do delegado. O que você estava fazendo lá? Amizade, né? Anda aprontando, é isso? Ou queria uns conselhos? Delegado Palumbo aqui no programa. Daqui a pouquinho falando sobre dezembro, um mês que você tem que ficar com os olhos abertos. A gente volta já. Deitadinho, né? Mas tá na hora da gente falar tchau, tá bom? Vira lá pra câmera, pra cá. Opa, não é pra ir embora ainda não. É só pra falar tchau. A gente volta amanhã, tá bom? Tá? Tchau, tchau, gente. Amanhã a gente volta, tá bom? Certo, berinjela? Vai, Naná.